Boa noite, pessoal. Tudo bem? Robson me arrancou a sala. Agora, desculpe, atraso um pouquinho. Estava em atendimento, mas já estou aqui. Pronto. Ah, muita gente, nós conversamos na outra vez sobre tipo de emoções, né? E que tem a ver com o temperamento e a personalidade. Temperamento, ele é genético. Eu vou dar uma recapitulada ao que nós falamos para lembrar, tá? Aí a gente dá sequência como lidar, que é o tema de hoje, para a gente falar como que a gente lida com as emoções. Você lembra? Nós temos dois tipos de emoções, né? O construtiva e destrutiva. O pessoal usa a palavra positiva e negativa, mas às vezes a emoção negativa no passado pode tornar-se positivo e vice-versa. Mas eu prefiro usar o termo construtivo e destrutivo, porque dependendo da situação, tá? A gente pode ser altamente destrutivo ou não, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar um pouquinho a slide com vocês, né? Tá certo? Opa, deixa eu ver. Ué, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Tá compartilhando? Não. Oi, gente. Espera aí. Não, acho que não entrou. Não sei. Me dá um instantinho que eu vou. Peraí. Eu acho que é isso daqui. Pronto. Pronto. Bom, vocês estão vendo a slide aqui, né? O tema de hoje que nós vamos conversar é sobre como lidar, né, com as emoções, tá ok? Você lembra, na última vez, nós classificamos, nós temos uma emoção primária, que é o inato, e o secundária está a ver com a nossa crenças e valores. E as sociais são uma experiência que nós adquirimos. Então, a emoção primária que nós herdamos, né, através do nosso temperamento, nosso DNA, genética. Já a secundária é pela nossa experiência, né, na nossa crença e nossos valores. Aqui eu vou introduzir um conceito novo para vocês, que é o conceito de epigenética. Tá? Então, devido à crença que a gente formou através da nossa memória implícita, a gente pode desenvolver uma crença interna e vive naquele esfera da crença gerada que nós colocamos na nossa cabeça. Só que a gente já esqueceu. Por exemplo, quando eu era pequenininho, alguém fala assim, você nunca vai ser alguém na vida. O que acontece? A gente já esqueceu, mas aquilo marca, tá? Então, ele vai atuar, vai influenciar nosso comportamento, e aí vai entrar na formação da nossa personalidade. Então, a pessoa ele pode reagir de uma maneira construtiva, então ele começa a buscar, tá, ser grande, ser forte, ou se não, ele também pode se tornar uma coisa destrutiva, ele começa a achar a autoestima baixa, nunca vai ser alguém na vida, e aí ele vai ser destruído na sua própria vida. E os valores sociais vão contribuindo para isso, né? Tá certo? Ok? Então, nós falamos exatamente, a emoção tem característica construtiva e destrutiva. Vocês já viram as pessoas, às vezes, assim, meio lanterninha, nada, de repente, de uma hora para outra, ele torna um gigante. Né? Um funcionário, de repente, torna um grande empresário. Tá certo? Por quê? Porque justamente em algum momento da vida ele deu uma volta por cima e surge da cinza, né? Tá certo? Essa história de Fênix, né, que todos vocês conhecem, a tempo em tempo, né, a vida dá uma oportunidade de a gente fazer a nossa transformação. E essa transformação pode ser altamente construtiva ou destrutiva. E a origem da emoção, como nós falamos na última vez, nós estamos ligados com DNA, que é genética que nós herdamos dos pais, e a personalidade está muito ligada com a epigenética, tá certo? E através disso é que surgem o conceito de bloqueadores e sabotadores. Quando você não consegue colocar as tuas emoções e ele não flui, você interioriza e te trava. É como se fosse um cadeado que te trava. Tá? E aí você se bloqueia. Né? E sabotadores é piores. Né? Tem gente que está quase beirando o sucesso e de repente ele se sabota. Tá? Ele deixa de conquistar, né? Na última linha de chegada, de cometer algum erro crasso, tá? E ele acaba perdendo a prova, por exemplo, isso nos competidores,
ou um sujeito que anos a fio, ele trabalha numa empresa, ou ele vai construindo a sua vida, você, na hora H ele comete um erro e aí você perde tudo. Isso acontece no mundo empresarial, acontece também na vida afetiva e emocional. De repente, o sujeito, isso eu já vi, o sujeito acaba tendo um caso e o casamento está feliz, está ótimo, está coisa, mas de repente ele vai lá e comete um erro, tá? E destrói o próprio casamento, tá certo? Então, é uma coisa interessante. Ou senão, às vezes, a pessoa até fica doente, tá certo? Então, esses são autossabotagem, eles chamam de sabotadores. Então, nós temos um monte de bloqueadores e temos um monte de sabotadores. Aquele livro que a gente chama de coaching holístico, lá tem um capítulo sobre bloqueadores e sabotadores, que é exatamente, existe uma lista, né? Como a gente se sabota ou como a gente se trava, tá certo? Aqui eu vou contar uma historinha para vocês sobre a história de um guerreiro e um monge, né? Tá? A história passava, né? No século passado, né? E um guerreiro estava cansado de desafio, duelo, a vida toda, etc. Né? Tá? Então ele resolveu abandonar tudo à busca de uma vida espiritual. Né? Aí ele foi procurar um mestre e falou assim: mestre, eu quero largar tudo, aqui está minha espada, tá? Eu quero me recolher, eu quero trilhar um caminho espiritual. Né? Aí o mestre que estava entrevistando olhou para ele, no fundo dos olhos dele, e falou assim: ah, não, 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 não. Eu não converso com um assassino com você, gente da tua daia. Tá? Você nunca vai ser alguém na vida, tá certo? E não vem com essa história que você quer buscar caminho espiritual. Né? Para com isso. O nosso guerreiro, o nosso samurai, ficou furioso. Como você ousa me ofender? Eu vim aqui humildemente, pede que você me traz ensinamento e você me desonrou. E aí ele sentiu uma fúria, a emoção não vem. Ele pegou a espada, abriu a espada e foi em cima do mestre, ia decapitar. Em vez do mestre sair assustado, né, ele começou a dar risada. Ha, 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 tá vendo? Tá vendo? Olha como a tua emoção destrutiva tomando a tua conta. Né? O porta do inferno está abrindo para você. Nesse momento, esse guerreiro caiu a ficha. Nossa, isso é um grande ensinamento. Imediatamente ele largou a espada e pediu o perdão ao mestre por esse deslize. Né? Aí o mestre olhou para ele, agora bastante sereno, olhou no olho dele, dizendo o seguinte: agora sim, agora isso é uma emoção construtiva. Agora a porta do paraíso está abrindo para você. Então, você vê, aí é tão simples, né? É tão simples. Né? Eu vou compartilhar essa slide com vocês, né? Para vocês verem, né? Que aqui é questão de escolhas. Né? Escolha entre viver no inferno ou viver no paraíso. Gente, a gente escolhe turno de manhã quando a gente acorda, a gente escolhe viver no paraíso ou viver no inferno. Você não viu? Tem gente que fala assim: nossa, hoje o dia foi um inferno, tá certo? Pois é a questão de escolha. Você pode olhar de uma maneira construtiva ou de uma maneira destrutiva. E é a questão de escolha que faz a grande diferença. Né? Aqui, você está vendo esse hashi? Eu vou te contar o que tem no paraíso. O paraíso tem um palito chinês. Então, eu saio um pouquinho aqui. Dizem, né, que quando vão no paraíso, tá? Então está cheio de gente no caldeirão e a caldeirão está cheio de comidas. Né? E no inferno, tá? Todo mundo, todo mundo com palito chinês é enorme. Tá? O que está acontecendo no inferno? No inferno? O pessoal com palito comprido, né? Eu devia ter trazido um par de palito de hashi, né? O kuaitsu em chinês. Vocês estão vendo isso aqui, né? Ó, você pega isso aqui. No paraíso, todo mundo usa o palito, o kuaitsu, o hashi, curtinho, tá? E desculpe, comprido. Os dois, tanto no paraíso quanto no inferno. Qual a diferença? É a atitude. Lá no inferno, eles estão tentando pegar com o hashi comprido. Hashi curtinho, eu pego comida. Ó, tá vendo? Eu vou pegar aqui. Ó, tá vendo? Eu pego fácil. Agora, palito comprido, tá? Imagina um palito comprido aqui, eu pego, eu não consigo chegar na minha boca. Tá? Então, o pessoal no inferno passando fome. Ele via comida e queria comer, mas eles não conseguem pegar.
E o que acontece no paraíso? O paraíso, eles pegavam aquele hashi comprido, ele tinha uma solução. Ele pegava a comida e dava na boca do outro. Tá? Então, com o hashi comprido, ele dava a boca no outro. Então, todo mundo distribuía a comida e todo mundo comia bem lá no paraíso. Então, você vê aí, é atitude, né? Atitude, a tua atitude em relação com as pessoas, né? Porque egoístas, ele tenta pegar só para ele. Então, ele usa barrido comprido, todo mundo de barrido comprido. Aqui exige, tá, a sabedoria. Qual é a sabedoria? É comprido, eu não consigo chegar perto na minha boca, tá bom. Então, eu vou botar a boca nos outros. Então, ele pensa no outro. Gente, anota aí. A primeira coisa para você lidar com as emoções construtivas é pensar nos outros. Tá? Isso, o Daniel Goleman, na inteligência emocional dele, ele já falava, chama de empatia. Tá? A gente tem que ter uma empatia. Os egoístas, tá certo? Ele fecha o mundo dele, ele só quer as coisas para ele. Tá? Quando você consegue entender os outros, né? Tá certo? Tá? Como pensar pelos outros, aí tem uma empatia. Tá, ok? E essa empatia é muito importante. Então, vou ensinar no paraíso, tu não usa hashirong, mas eu boto a boca no outro. Aí ele também recebe dos outros. Tá certo? Então, a segunda lição, tá, de empatia é o segundo, você tem que estar aberto para receber a graça do céu, do universo. Tá? As pessoas egoístas, eles se fecham, tá? Ele não dá nada para ninguém e também não consegue receber nada. Então, gente, a vida é uma grande troca. Tá certo? É um grande trocas de conhecimentos, de afetos, tá certo? É compartilhar, tá? Então, lá no paraíso, todo mundo se compartilha a comida, enquanto no inferno, eles estão passando fome com a presença de comida. É a coisa mais triste do mundo. A coisa mais triste do mundo é quando a pessoa tem suas conquistas e ele não consegue usufruir, tá certo? É como tivesse você está vendo a comida e você não consegue comer. Isso é um inferno, né? Tá certo? Bom, vamos continuando, né? Certo? Então, as emoções, eles são geradas em diferentes regiões do nosso cérebro e normalmente sempre por algum tipo de gatilho, tá certo? Então, cada área do nosso cérebro gera emoções, tá certo? Né? E normalmente algum gatilho que dá esses tais de emoções, tá certo? Quem são esses gatilhos emocionais? Duas: memória implícitas e memória autobiográficas. O que é isso? Eu tenho dois tipos de memória? Sim, nós temos dois tipos de memória. O primeiro, você sabe quem você é, não é pelo teu SIC RG. Você sabe quem você é por tua memória autobiográfica. Tanto que é uma doença triste, por exemplo, doença Alzheimer, o sujeito esquece tudo, né? Esquece mulher, esquece filho, e muitas vezes esquece a si próprio. Tá certo? Okay? Porque essa doença destrói uma camada cortical do cérebro e a pessoa se esquece de perder a sua memória. E o que é memória implícita? Memória implícita são as coisas que nós vivenciamos no passado, só que a gente esquecemos, só que está lá dentro de nós. Eu vou dar um exemplo. Em memória implícita, diga com habilidade, na bicicleta. Todo mundo, muito de vocês sabem na bicicleta, ou dirigir o carro, tá? Que é coisa recente. Você consegue esquecer de dirigir carro? Você consegue esquecer de andar de bicicleta? Lógico que não. Agora, se eu te peço para descrever, você só consegue me trazer alguma cena, assim, tipo como recorte de cena. Por quê? Porque você não consegue lembrar tudo como conjunto. Assim, que é diferente de memória autobiográfica, você consegue fazer uma narrativa, tá certo? Ok? Só que você não consegue mais esquecer de andar de bicicleta, fica 20 anos sem andar de bicicleta, bota em cima de duas rodas, você sente o perigo, a ameaça, imediatamente você solicita a tua habilidade, você sai andando de bicicleta. Ah, você falou alguma coisa? Sim, eu falei ameaça. Quando a gente tem uma ameaça, dá gatilho emocional e ele vai lá buscar nossa memória implícita e vem. Vou dar um exemplo mais simples. Criança, por exemplo, no passado, ó, epigenética aí. Criança no passado tem um pai muito bravo, o pai muito autoritário, ou a mamãe muito brava, muito autoritária. O que acontece? A criança fica meio ameaçado. Bom, ele vivenciou, esqueceu. Quando ele vai trabalhar, né, já é adulto, executivo, quando ele vai trabalhar, de repente, depara com um chefe que é muito bravo, muito invasivo, por exemplo, tóxico. Tá? Aí a pessoa começa a se fechar. Olha o gatilho aí.
onde está gatilho? Autoridade. Então, a pessoa, por exemplo, pode começar a contestar, começar a brigar com o chefe o tempo todo, ou esse brand se fecha na casca dele e toda a produtividade cai. Isso acontece também no relacionamento afetivo ou amoroso também. Tá? Eu já vi briga de casal que a mulher não suporta o marido falar alto. E aí é briga. Às vezes ele fala alto por uma coisa qualquer. Aí ele fez uma tempestade no copo d'água. O que aconteceu? Tá? No passado, o pai e a mãe brigavam muito, e o pai gritava muito alto. Então, era sendo intimidado nesse coisa. Então, ele acaba sentindo intimidado pelo marido, que daí não tem nada a ver, mas dispara o gatilho emocional. Aí acaba tendo briga numa coisa, acaba tendo problema de casamento, acaba tendo separação. Então, você vê que são essas coisas que podem influenciar tanto no nosso campo afetivo e emocional, tanto na nossa vida profissional, né? E esse gatilho emocional, ele sempre provoca algum tipo de respostas, tá? Essas respostas emocionais, ok? Então, essa intensidade da resposta emocional, tá? Aqui, ó, presta atenção, essa intensidade da resposta emocional, primeiro, está ligado ao nosso impulso. Então, o que acontece? Ele vem uma tendência de ação, que ele reage, tá? De uma maneira extremamente irracional, tá? E acompanhado normalmente de reação fisiológica, que se chama simpática e parasimpática. A mão e pé começam a ficar gelada, coração palpita, rosto fica começa a vermelho, tá? Pressão sobe, tudo isso daí, tá certo? E daí ele foca a sua experiência particular de cada pessoa, porque depende do que ele viveu no passado, aquilo vai trazendo toda a resposta. E com isso vai alterando o seu comportamento. Eu fiz aqui um resuminho simples para você. O gatilho emocional, ele baseia esses três elementos. A experiência do passado, que você colocou, então esse exemplo que eu falei, a criança vê pai e a mãe sempre brigando, e o pai sempre gritava muito alto, tá? Então, e o menino pode, de repente, imitar o pai, por exemplo, e esse menino começar a ficar muito bravo, começar a gritar alto. Você já vê criança que fala muito alto, por exemplo. E se for uma menina, ele pode começar a ficar muito assustado, tá? E aí, no futuro relacionamento, às vezes, namorado começar a falar alto ou gritar, e ela já entra em surto, né? Por quê? Porque ela tem uma vivência no passado, está implantando a memória implícita. E aí vem aquela reação quase não controlável, porque é uma descarga, né? E aí, junto, toda a reação fisiológica reage. Por isso, muitas vezes, o pessoal acaba se sabotando, porque é quase incontrolável. E o nosso assunto é exatamente como a gente lidar com esse processo, como nós vamos gerenciar as emoções. Gerenciar emoções é a habilidade de saber identificar e lidar com esses gatilhos emocionais, tá certo? Para saber reconhecer, porque aí você consegue lidar, né? Mas quais são a habilidade? Que habilidades são essas? Tá? Então, vamos lá. Escreve aí. Quem tiver com caneta na mão e o papel, tá? Isso é muito importante. Isso é uma ferramenta que vai te ajudar. Então, primeiro, entenda as suas próprias emoções e ter compreensão de sempre colocar no lugar dela, no lugar dos outros. Lembra que eu estava falando daquele Hashi, o Kwaitsu, no inferno e no paraíso? Tá? Se você sempre colocar no lugar da outra pessoa, tá? É como se você está alimentando na boca dele. Tá? Isso vai te abrir uma consciência de percepção. E aí deixa você raciocinar perante ela, e com isso você pode adquirir a consciência e controlar as suas decisões, né? Segundo, procure sentir e compreender como as pessoas do teu redor, tá, que estão sentindo e estão reagindo. Tá? Porque essa compreensão é muito importante. Isso te ajuda a abrir a tua consciência, abrir, entender, abrir, começar a enxergar a realidade alheia, e não somente olhar no nosso próprio umbigo. As pessoas muito egoístas, eles conseguem olhar para o próprio umbigo. E aí ele invade a limite dos outros, tá certo? Ele acaba dando problemas, né, terríveis. Então, isso em todo sentido, em toda área de campo, né, tá certo? Ok? Terceiro, é perceber as relações interpessoais e comportamentais das pessoas ao seu redor, de trabalho, família.
entender o caminho de ações para melhorar a situação de convívio, tá certo? Tudo isso exige uma coisa chamada empatia. Nesses dias aí, nessa semana, a gente viu na mídia, né? O pessoal está lá, lembra o caso do nosso deputado Arthur Duval? Está aí. Ele fez um comentário sexista, nojento, e a coisa. Você percebe como falta de empatia, né? Tá? Essas relações, aquelas vidas de refugiados sofridas num contexto de guerra, ele fez um comentário sexista, machista, tá? É de doer. Isso ainda levando em consideração, tá? Como um deputado. Como é que pode, né? Como é que pode? E tudo isso, você vê que é uma emoção altamente destrutiva. Ele destruiu a carreira dele, vai ser cassado, tá certo? Se eu fosse um deputado, eu ia voltar à cassação dele, tá certo? Vai ser expulso do partido, é lógico, tá? Como que um ser humano desse, ele pode fazer um comentário desse? Mas é exatamente pelo mamãe que eu falei, que justamente sabe que ele fala lá de coisa, aí que está, você vê como o lado negro da força da pessoa que se expressa, né? E você vê como isso é ruim. Por isso é muito importante, né, a gente entender as nossas reações internas, nosso lado negro da força, para a nossa transformação para ser uma pessoa melhor, né, mais evoluída, né? Tá? Então é muito primitivo que nós vimos lá, tá certo? Outra coisa, uma vez você tem essa empatia, você consegue trabalhar com tua consciência, você consegue exercer a influência e mediar teus próprios conflitos e conflito externo. Com isso, a gente inspira a motivação das pessoas na nossa volta, né? Tá certo? E com isso, podemos construir vínculo afetivo, né? Com as pessoas que participam da nossa vida cotidiana, com a esfera mais próxima, né? Que são as pessoas que a gente ama, os nossos ciclos familiares, né? Nossos pais, nossos filhos, tá certo? Né? Nossos companheiros, principalmente, tá certo? E depois nosso ciclo de amizade, tá certo? E daí nosso ciclo de trabalho, e aí assim sempre ia. Com tudo isso, a gente vai construindo um laço de afeto com as pessoas, né? Tá certo? Ok? Aqui eu mostro, né? Tá certo? Os 5 movimentos, através da teoria da medicina chinesa, que tem a ver temporariamente, na última aula da personalidade temperamental. Como a aula passada está gravado no YouTube, quem não viu, então vai lá dar uma olhada nisso aqui. Então, cada um desses, vocês estão vendo um pentagrama aqui, está mostrando, né, esse circuito, na realidade, isso é um circuito cerebral. Por quê? Porque são habilidades de lidar com as nossas opções, com nossos afetos, com nossas posses, com nosso poder e com nosso prestígio. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente tem muitas opções, a gente abre muito a nosso afeto. E o afeto, ele gera o quê? Eu tenho um amigo, tá? Eu tenho o emprego, eu tenho meu... Então, isso gera uma sensação, tá certo? De posses, tá certo? Tem gente que não tem conhecimento, tem gente que não tem amigo, tem gente... Então, a sensação de posse é extremamente muito importante, porque ele te traz, tá certo? Uma sensação de empoderamento, tá certo? A posse do teu autoconhecimento te traz um empoderamento, tá certo? Ok? A posse, tá? De uma roupa bonita que você tem, ele te traz uma sensação de confiança, de empoderamento. E o poder gera o quê? Reconhecimento, o prestígio. E quando você tem bastante prestígio, te traz uma sensação de maior opção. E maior opção você gera mais afetividade. Ora, isso que ele chama de ciclo de geração, na medicina tradicional chinesa. Tá? Então, quando você tem mais opção, você consegue construir mais relação, laço de afeto, amizade, e você vai ter mais amigos, você vai ter maior poder de influência, e maior você ter maior reconhecimento, mais reconhecimento te abre mais o quê? Cenários, novas opções, tá certo? E olha só, ciclo de dominância. A liberdade te traz uma sensação de posse. Eu tenho liberdade. Tem gente que está preso, não tem liberdade nenhuma, tá? A posse te traz o quê? Né? Reconhecimento, o prestígio, tá? O autoconhecimento. O prestígio te traz, tá? Você consegue criar mais vínculos afetivos. Mas vínculo afetivo, eu tenho um monte de vínculo afetivo, te traz mais o meu poder de empoderamento, o poder de influências. Tenho maior influência, eu me gera mais opções. Você percebe aí essa equilíbrio aqui? Porque o ciclo de dominância e o ciclo de geração que estou descrevendo para você, tá?
Isso traz exatamente, isso é uma forma, tá, onde a gente constrói a nossa personalidade. Você lembra, nosso temperamento com a nossa genética. Então, por exemplo, aqui é ligado com a raiva, a cólera, que é com o elemento madeira, o fogo, por exemplo, né, já com a ansiedade, excitação, né, pôs com a razão, raciocínio que é terra, o poder, por exemplo, com a energia do pulmão, com depressão, com coisa, e o rim, com a área do medo, né, com a área do repulsa, tudo isso daqui. Lembra? São temperamentos, que são genéticos. E nós estamos falando que como que a gente constrói a personalidade. Aliás, me avisaram que quem quiser aprofundar isso, tá? Quarta-feira que vem, dia 16, eu estou abrindo um outro curso de treinamento nível de pós-graduação. Então, quem quiser estudar isso a fundo, né, entender o mecanismo mental, né, então entra em contato, né, com o Robson ou com a Sandra na clínica, tá bom? Ok? Então, muito bom. Então, você percebe isso, como é importante conhecer as nossas emoções, né? Tá? Então, vamos lá. Vou deixar uma mensagem aqui para você. Primeiro, sempre questiona os teus sentimentos. Tem gente que não está nem aí, tá certo? Mas eu te proponho, tá? Usa a palavra por quê. Porque a palavra por quê é extremamente importante, porque ele é um trabalho filosófico de investigação e de autoconhecimento e experiência na vida. Por exemplo, se você acorda de manhã de mau humor, tá bom? Você pode tomar um Dexapro, você pode tomar um Eubutrin, tá? Toma um Prestige. Peraí, pergunta por quê? Por que você está se sentindo incomodado, depressivo? Quando você começar a perguntar esse porquê, e se te der olhar por dentro, o que está te perturbando, o que está te ameaçando, gente. Tá? Então, como é importante, tá, questionar, reconhecer o nosso sentimento. Então, a primeira palavra-chave, o porquê. Anotou aí? Segundo, que vai te ajudar muito, é a meditação em ti, né? Na YouTube, e você tem link, tá? Lembra, durante o ano passado, na pandemia, eu fiz vários cursos de meditação e o Denti, né? Então, tem gravado, quem quiser ir lá ver, tá certo? E eu estou organizando, eu falei com o Dr. Jefferson, a doutora Bruna, o Dr. Kreber, para preparando talvez um curso de meditação online, né, para vocês aprenderem, para dar mais ferramenta, né, no dia a dia, tá certo? Outra coisa importante, exercício físico e dieta saudável, porque isso faz a diferença. Se você passa a comer carne todo dia, você vai notar, você vai ficar mais irritado, tá? Mais intolerante, tá? Ok? Então, exercício físico adequado e uma dieta saudável, tá? Isso vai tornar você diferente, tá? Vai tirar mais energia e você vai lidar melhor com suas emoções. Imagina, você está irritado, tá? Fica com a dieta ruim, tá? E você está assim, você está suscetível a qualquer provocação. Aí você acaba descontrolando, tá certo? Ok? Outra coisa importante na gestão emocional é o coaching. Tá? O coaching te ajuda muito. Eu estou falando de coaching holístico. Coaching ocidental é muito bom também, mas ele trabalha muito do lado do cérebro esquerdo. Nós estamos falando de gestão emocional, que é exatamente esse curso que eu estou lançando agora, dia 16 de... Porque ano passado, por causa da pandemia, eu não abri outra turma. Aí o pessoal me pedindo. Tá? Então, eu estou abrindo a 7ª turma, né, de formações, né, de coaching, tá certo? Mas na campo da área de medicina tradicional chinesa, e na área de coaching holístico, porque ele vai trabalhar com o nosso cérebro direito, o cérebro esquerdo, e com todo esse conceito de chi, a energia, tudo isso, tá bom? Muito bom. E a outra coisa dentro do coaching é a nossa técnica de gestão, tá? Sempre tem momento que a gente tem que confrontar, e tem um momento a gente que tem que dar um passo para trás. Confrontando, muitas vezes, é muito importante, porque se confrontando, você olha de cara a cara no espelho, tá? E aí você consegue usar o porquê, usar a gestão emocional, e aí você consegue trabalhar, né? Mas tem momento a gente dá um passo para trás, tá? Eu tinha um mestre que falava assim, né? Às vezes dá um passo para trás, você consegue enxergar melhor. Você já viu? Se você pega um livro e coloca aqui, você não consegue ver. Agora, se você afasta um pouquinho, tá? Se afasta um pouquinho, eu consegui ler. E assim você não consegue ler.
Tá? Então, a vida, muitas vezes, tem que dar um passo para trás. Dá um passo para trás, tá? Não é que você está sendo derrotado ou nada disso, ou você está perdendo. Às vezes, dar um passo para trás é um sinal de humildade, de reconhecimento, e você consegue enxergar melhor as situações, tá bom? E, finalmente, lidar com emoções e ser forte nas crises. Essa é a resiliência, tá? Resiliência. A nossa vida intrapessoal, tá? É muito importante. Intrapessoal, quando você olha para dentro, você tem que, aos poucos, se fortalecendo, tá certo? Ser resiliente. Se você falhou, não se preocupe. Vamos tentar outra vez, tá certo? Porque o mundo lá fora critica muito, né? Ah, aquele sujeito é um cara de sucesso, né? Aquele cara é um fracassado. Não tem fracasso e não tem sucesso. Esse é o tempo. Eu sempre digo assim, né? Fracasso é o sucesso que demora para chegar, tá? É o sucesso que demora para chegar. Se você tenta, tem resiliente, você chega, tá certo? É lógico, lógico. Você tem que ter perseverança, você tem que ter uma resiliência, tá? E você tem que acreditar em você, tá? Você tem que acreditar em você, tá? Então, se você usando todos esses dados aqui, isso vai te trazer, tá certo? Coisas importantíssimas, né? E aí, finalmente, eu vou deixar a mensagem para você, que é muito importante, como você prepara teu desenvolvimento interior, esse lado interior, para você tornar mais resiliente, para você saber a conquistar o que você quer e evitar frustrações. Porque frustração te leva a esse conceito pejorativo de fracasso. Então, não pensa nisso. Pensa, fracasso é o sucesso que está demorando para vir. E está demorando para vir por quê? Porque você não está preparado ainda. Eu tinha um mestre que sempre falava assim, o sorte e o azar vai depender de você. Quando você está preparado, é sorte. O azar é quando você não está preparado. Tá? Então, prepare o seu interior. Então, primeira recomendação, anota aí, isso é importante, esvazie a tua mente. A mente fica pensando um monte de besteiras, tá? Que não para de pensar, isso é terrível. Aí você tem meditação, você tem Den Chi, tá? Que vai te ajudar, né, a focar a tua mente. Sempre tem pensamento construtivo, tá certo? Isso é muito importante, tá? Ok? E praticar autoobservação, tá? Observa, tá? Valorize seu recurso interior. Acredite em você, tá? Se você chegou até aqui, porque você fez alguma coisa, tá certo? É a tua capacidade e a tua habilidade. E, finalmente, ressignifica as tuas crenças. Então, aí descubra, tá? O que tem atrás dessa memória implícita, que te dá esse gatilho e que te provoca essas alterações da reação emocional, tá bom? Aí, finalmente, eu acho que está tomando já muito tempo de vocês, então eu quero encerrar aqui, dar uma consideração final, né? Aprende a pedir ajuda. Pedir ajuda, isso não há fraqueza. Eu passo o dia inteiro pedindo ajuda, tá certo? Para a nossa recepcionista, pede para a doutora Bruna, doutor Jefferson, Kreber, Humberto, Rodrigo. Eu vivo pedindo ajuda, tá certo? E reconhece suas limitações, tá certo? Né? E precisa de alguém como coach. É um ato de nobreza. Tá? O figura de mestre no Oriente é um coach, tá certo? Não é o cara que é o cara que vai te ajudar você a observar a si próprio. E como eu te falei, não existe fracasso. O que existe é um sucesso que demora para chegar. Agora, se você quer sucesso para chegar rápido, a primeira ato, tá? Faz outra pergunta. Anota aí. O que isso vai me contribuir à minha vida, meu futuro? Você sabe uma coisa interessante, né? Tem gente, tá? Eu já dei muito esse exemplo. De manhã, 7 horas, estou indo para a clínica. Eu saio 15 para 6. Eu digo CBN, o rádio, uma propaganda para ele, tá? Já, pensei que eu já fiz uma entrevista para ele já. Eu digo rádio, falando de futebol. Fulano de tal, foi tal grupo, tal. 7 horas, Juca Kifuri, futebol. Eu fico pensando, não é possível de manhã. O que eu sabendo, o sujeito foi transferido de um clube para outro e será pagou não sei quantos milhões. Eu só quero saber o que isso vai contribuir ao desenvolvimento intrapessoal de cada um de nós. Sabendo tal jogador foi vendido, não foi vendido. O que isso vai ajudar?
só piora, né? Você vê esse briga matando gente com torcedores. É muito grotesco, é muito animalesco, né? Igual o deputado lá também, a mesma coisa. É o mesmo nível. Gente, sempre faz essa pergunta. O que isso vai me contribuir? O que isso vai me ajudar no meu desenvolvimento intrapessoal? Tá bom? Ok? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, né? Acompanhando, né? E eu te prometo que já vou dar continuidade disso, né? Como eu prometi, eu estou cumprindo a minha honra, porque eu prometi a dívida, tá bom? Então, gente, olha para dentro de você, olha aqui, ó, essa referência, lembra? Sabedoria, compaixão, diante das minhas emoções, eu me curvo, tá bom? Então, até a próxima. Ah, não esquece, dia 16 começa o nosso curso de pós-graduação, hein? Se você quiser mergulhar profundo, entender todo o circuito cerebral, né? Aqui está uma grande oportunidade, tá bom? E obrigado mais uma vez. Tá? Boa noite. Tchau, tchau.